O que, o que os países europeus, o que a União Europeia, que é o único lugar do mundo, talvez a China também, mas principalmente a União Europeia é o país do mundo que está... A União Europeia, evidentemente, não é um país, mas como bloco, às vezes age como um país único. Eles estão avançando muito na questão de como começar a substituir combustível fóssil no território da União Europeia. E o que eles têm feito com as refinarias de diesel é convertir essas refinarias para biodiesel. Biodiesel é um troço absolutamente espetacular, porque entra óleo de cozinha, sabe óleo de cozinha queimado? Você usa para reciclar, você usa gordura animal, você usa um bando de coisa para produzir diesel. E, cara, etanol, a nossa tecnologia de etanol no Brasil é uma coisa absolutamente invejável. Que a gente não fale mais de etanol como combustível é um troço incrível. E sabe, a Raízen, a gente fica, às vezes a esquerda tem essa coisa na cabeça, né, que só estatal, só Petrobras, que a Petrobras é competente, isso, aquilo. Uma das empresas de energia mais competentes do mundo é uma empresa privada brasileira, é a Raízen. A Raízen é uma empresa, hoje ela nasce da associação da Cosan, que é uma empresa privada brasileira, com a Shell, Royal Shell Dutch Company. E a partir daí nasce a Raízen. Provavelmente quem tem a melhor tecnologia do mundo de biocombustível é a Raízen. Eles estão começando a fazer um troço que considerava-se dificílimo de fazer, que é biocombustível aeronáutico. Eles são capazes de produzir biocombustível para levantar avião. Super sofisticados. Então, não é verdade que o Brasil depende de petróleo e precisa. Se a gente quisesse, 20 anos lá atrás, começar a tocar nossa frota para ser movida a etanol e biodiesel, a gente certamente já teria conseguido hoje em dia. Possivelmente, não faz muito sentido a gente investir apenas em etanol, porque se a gente quer ter uma indústria automobilística exportadora, não adianta, porque etanol é uma coisa muito brasileira, a gente não vai produzir motores que sejam para exportação. Mas a gente poderia perfeitamente produzir carros flex elétricos, em que você trabalha principalmente com etanol e eletricidade. O etanol alimenta a eletricidade e tudo mais, como existem os carros flex elétricos. Esse seria o ideal do futuro da frota brasileira. Aí a margem equatorial é a mesma coisa, veja, os franceses e os ingleses exploram petróleo na margem equatorial do Amazonas. Entendeu? O mundo e os franceses fazem parte da União Europeia. Não estou dizendo que o mundo é perfeito. Eu estou dizendo que é uma opção. A gente está optando por continuar a explorar petróleo. A gente tem no governo uma turma que defende o seguinte princípio. A Petrobras, a turma de energia do PT, Gabriele, Jean Paul Prates, que foi demitido agora, tal. A turma de energia do PT, o que eles dizem é o seguinte, na cabeça deles, a Petrobras vai ser a última companhia do mundo a continuar explorando petróleo. Porque, claro, o petróleo vai ser descontinuado lentamente, o mais rápido possível, mas é um processo, né, de descontinuação, de substituição do combustível fóssil por biocombustíveis, eletricidade, enfim, combustíveis verdes. E sempre vai ter aqueles países mais pobres que ainda não se adaptaram. Então o Brasil quer ser o país que vai ser o último país vendendo para essa turma. Essa é a ambição que a gente tem. Eu sou contra. Eu acho que nós deveríamos ser o primeiro país a abandonar petróleo. E a gente tem, não são muitos países que têm condições de ser o primeiro país a abandonar petróleo. Nós temos essa condição, entendeu? A gente tem muito petróleo ainda por explorar? Tem. Cara, a gente não pode tirar todo o petróleo do fundo da Terra. O planeta não resiste, cacete. E, sabe, o nível de irracionalidade dessa conversa é que eu acho muito engraçado um troço da...
o que eu percebo como uma incoerência profunda do raciocínio da esquerda, que é, por um lado, olha para o mercado e fala, o mercado, essa coisa horrorosa, só pensa em dinheiro, cadê a humanidade? E aí olham para petróleo e... não, eu sei, está destruindo o planeta Terra, está destruindo o futuro das próximas gerações, mas a gente tem que fazer o dinheiro, a gente não pode jogar o dinheiro fora. Qual é a lógica disso? Que tipo de princípio humanista está sendo seguido com esse tipo de raciocínio? Nenhum. Veja, a gente tem petróleo. Tem dinheiro para ser feito com petróleo? Sim. O problema é o seguinte, a gente também tem capacidade tecnológica profunda no Brasil, tanto no Brasil privado quanto no Brasil público, de produzir biocombustível, etanol e veículos elétricos. A gente tem a capacidade de conseguir ser o primeiro país a abandonar petróleo como combustível para locomoção. E escolhemos não fazer isso por conta de uma obsessão que nós temos com a Petrobras. Uma obsessão que a esquerda brasileira tem com a Petrobras. Veja, eu já desisti há algum tempo de cobrar racionalidade da direita. Porque é muito difícil cobrar racionalidade da direita. Entende? Bando de anti-vaxxer, bando de negacionista, bando de... Então sim, eu estou nesse esforço aqui de cobrar racionalidade da esquerda, porque se ninguém for racional, se ninguém perceber o problema que temos pela frente com mudanças climáticas, entendeu? A gente vai ficar empurrando com a barriga? Se a gente pode ser o país que revoluciona esse negócio, se a gente pode ser o país pioneiro a fazer esse negócio, se a gente pode desenvolver um tipo de tecnologia que já desenvolvemos na Raizen, é uma escolha política, tá? Agora, assume a responsabilidade pela escolha política, reconhecendo que ela é irresponsável, porque ela é irresponsável.